Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos cinéfilos. Quem fala aqui é Fábio Morgado, do canal O Morgado. E hoje, nesse podcast, eu quero conversar um pouquinho com vocês do filme que foi lançado em 1978 e através dele o mundo acreditou que um homem podia voar. Gente, esse filme marcou história e marcou muito a minha história. Eu acho que vocês sabem, né? Pra quem me acompanha sabe de que filme que eu tô falando. É lógico que é Superman, o filme. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a história, sobre a pré-produção, a produção que levou esse grande épico que foi o filme do Superman pro cinema. E rola a vinheta. O Morgado Podcast. Audaciosamente indo aonde nenhum nerd jamais esteve. Lá em 1974, no ano que eu nasci, gente, sou de 74, viu? Tô ficando meio veinho já, meio passado já. Dois produtores, né, pai e filho, William e o pai dele, Alexandre Salkind, eles, junto, né, com o sócio deles, né, eles começaram a pensar numa produção do filme do Superman. Na verdade, o William, né, o filho, ele era um grande fã do Superman. E ele conseguiu convencer o pai dele, os dois eles eram milionários, né, produtores milionários de cinema, a tentar adquirir os direitos e iniciar a produção. Então eles foram bater ali na portinha ali da Warner, né, e entrar num acordo com eles para eles fazerem, né, um filme sobre o Superman. Eles tinham uma ideia de fazer um filme épico, um filme muito grande, um filme grandioso, contando a história do Superman. E só que não foi fácil não, gente, porque a Warner, ela tinha já os direitos, né, de toda os personagens da DC já fazia bastante tempo. Só que eles podiam ter feito um filme do Superman já há muito tempo já. Só que acontecia, eles já tinham já, né, aquela série do Batman na televisão, né, que quem é mais da velha guarda conhece muito bem, ou de repente os mais jovens por algum meme aí do Batman surfista, do Coringa lá, da feira lá do Coringa. Então era uma série muito assim, muito caricata, né, muito pastelão, era uma comédia pastelão escrachada. Essa série do Batman. Então por isso eles imaginavam um filme, né, um filme de cinema, uma produção de cinema com aquele perfil do Batman. Então não passava pela cabeça deles fazer um filme do Superman. Eu acredito que qualquer outro personagem que fosse da DC. Mas com muitas dificuldades e tentando explicando a visão que eles tinham, que é bem diferente do que veio a sair depois, eles conseguiram fazer um acordo, né, com a Warner para que a Warner distribuísse o filme, na verdade, né? Eles se entrariam com toda a produção e a parte financeira, os gastos sairia no bolso deles, dos produtores, e a Warner distribuiria o filme. Então fecharam esse acordo, né, que não sairia, a Warner distribuiria e eles bancariam o filme. A partir disso aí começou-se então a corrida, primeiramente para o roteirista. Né? Quem eles pensaram na época foi o bambambam do momento, né? Que é o Mário Puzo. Para quem não sabe, o Mário Puzo foi o cara que escreveu nada mais, nada menos do que O Poderoso Chefão, que é considerado por muitos como um dos maiores filmes, né, já feitos. E eles conseguiram o Mário Puzo, que começou a dar uma credibilidade pro filme. E o Mário Puzo ele fez um roteiro de mais de 500 páginas. Então, passado esse primeiro momento, eles pensaram, bom, agora nós precisamos de nome de peso para impulsionar o filme, né, junto a Hollywood. E daí quem que eles pensaram? No grande Marlon Brando, né? Marlon Brando realmente trouxe muito peso para a produção. Peso e valores, né? Porque ele, na época, ele foi o ator mais bem pago da época. Ele chegou a ganhar 3,7 milhões de dólares. Milhões. Só por 2 semanas de trabalho, gente. E isso deu muito choro e ranger de dentes ali em Hollywood na época, viu? E também ele realmente trouxe muito peso para o filme, no duplo sentido. Também eles chamaram também o Gene Hackman, que era um ator de muito peso
de muito nome na época, muita credibilidade. Com isso eles conseguiram impulsionar a produção do filme. Tanto que no primeiro pôster de divulgação estava o nome dos dois, né? O nome do Marlon Brando e o do Gene Hackman. Nem tinha ainda, né? Nem aparecia ainda o nome do ator que viria fazer o Superman. E o primeiro diretor que eles chamaram, né, foi o Guy Hamilton. Ele que tinha participado de outras produções do 007, mas não como diretor, né, da parte técnica do filme. Então eles chamaram ele, só que aconteceu um pequenino problema, né? O filme era para ser filmado na Itália, só que a lira estava muito alta na época, né? A lira sofreu uma valorização muito grande. E eles viram que se eles filmassem na Inglaterra, seria muito mais barato para eles, iriam economizar milhões, né, milhões de dólares, né? Então eles resolveram transferir, né, as filmagens do filme para a Inglaterra. Só que o Guy Hamilton ele não poderia acompanhar eles, porque por motivos fiscais, uma coisa assim, ele poderia ficar só um mês lá na Inglaterra, depois ele teria que sair de lá. Então, daí aconteceu o que eu considero a grande reviravolta estrutural no filme. Foram atrás do Richard Donner, que era um diretor que tinha acabado de fazer A Profecia. Foi um filme que fez muito sucesso na época, né? Então era um diretor que estava em proeminência. E eles chamaram ele. E ele chegou, né? Ele tinha uma visão assim. Foi colocado a ideia, foi colocado o projeto para ele. Mas ele tinha uma visão bem diferente dos produtores, porque os produtores eles queriam fazer um filme, embora eles queriam um filme épico, eles queriam um filme mais quase como se fosse uma paródia, tanto que no roteiro original, né, que o Mário Puzo tinha feito, tinha umas coisas ali muito absurdas, né? Não sei alguém que conhece da velha geração, da nova geração com certeza nunca ouviu falar. Mas tinha aquele detetive careca, né, o Kojak, Telly Savalas, que fez muito sucesso na década de 70. Ele dentro da história ali, ele coloca o encontro do Kojak ali com o Superman, né? Isso dentro de muitas outras coisas que não tinha muito a ver, né? Assim, nada a ver. Então entrou o Donner, né? Ele pegou esse roteiro, ele chamou um amigo, um grande amigo dele, roteirista, o Tom Mankiewicz. Então o Donner, né, vendo esse problema de roteiro, chamou o amigo dele, Tom Mankiewicz, né, um roteirista lá que acompanhava ele, para ele ver e reescrever, né, e adequar esse roteiro. A princípio ele não quis muito, né, o Tom. Vou falar primeiro Tom porque eu me enrosco no sobrenome dele, gente. Mas depois de um bom papo lá, né, os dois grandes amigos, ele acabou aceitando essa missão. Então ele teve que dar uma boa filtrada, né, deixando ali só os argumentos, né, que eram muito bons, do Mário Puzo, tanto que rendeu 2, né, esse roteiro dele acabou se desmembrando em 2 filmes, que é o primeiro e o segundo, mas precisou de uma boa filtrada, né, tirar esses exageros, né, que ele tinha colocado ali. Então, no caso, né, aqui do primeiro filme, eu vou me concentrar no primeiro filme, que é o filme que mais me marcou, gente. Vou abrir um parênteses aqui. No caso, são com Christopher Reeve, que eu acho que eu gosto muito do Henry Cavill, muito mesmo, mas assim, para mim ainda é o Superman / Clark Kent definitivo. Vou colocar essas minhas impressões, esses meus sentimentos depois que eu colocar essa parte mais técnica aqui do filme, mas para mim ele é o Superman assim, ainda definitivo, né? Não pode ser único, porque inclusive já nem tá mais aqui entre nós, né? Que Deus o tenha, mas assim, para mim até hoje ninguém conseguiu interpretar essa dualidade, né, que eu vou colocar mais pra frente também, no momento que ele era Superman e depois quando ele era Clark Kent. Então, no caso do primeiro filme, né, eles imaginaram em grandes 3 momentos, 3 atos, né, que é o primeiro lá em Krypton, né, então você vê Krypton como se fosse um lugar bíblico, né, um lugar bíblico onde as pessoas são o linguajar deles, né, é muito assim, eles falam assim muito corretamente, eles falam muito calmamente, né, é um linguajar quase que parece que estou falando de uma maneira bíblica ali. E você vê o momento que o Jor-El ele coloca, né, o pequeno Kal-El ali
na nave que vai levar ele para a Terra. E todo o diálogo que ele tem com ele ali, nossa, aquilo ali você vê que é um diálogo mesmo como se fosse o próprio Deus mandando o filho dele, Jesus, para salvar a humanidade, né? E você vê essa metáfora forte mesmo, né, do Superman como Jesus, né? Como Salvador, né? Ele como super-herói. Então é uma cena muito bonita, muito. Nossa, eu acho é uma das cenas que eu mais gosto do filme. E essa metáfora, né, de Superman como Jesus, né? E para quem aí que é como eu que sou uma pessoa muito religiosa, né? Superman não existe, né? Mas para nossa fé, Jesus, né, existe, né? É muito bonito, né? Esse momento e vários outros que você vai percebendo essa metáfora, né? Então de Jor-El, né, ele vendo seu único filho, ele fala que o filho vem através dos olhos do pai, né? E o pai através dos olhos do filho. Então é muito bonito esse momento aí. Dando continuidade, depois para viver, né, o Superman, já que eles já tinham 2 atores de peso, mas depois ali para viver o Superman, num primeiro momento eles pensaram em atores conhecidos sim também. Né? Robert Redford, né? Pensaram no Robert Redford, Paul Newman, mas o dono ele tinha problema, porque ele não conseguia ver os dois voando, né? E isso era uma coisa que, assim, que tinha que funcionar de qualquer jeito, porque a premissa do filme, até desde do primeiro momento, a chamada do filme era: você vai acreditar que um homem pode voar. Né? Essa era a chamada do filme. Né? A gente ia acreditar que um homem poderia voar. E se o próprio diretor não conseguia ver o ator que ia fazer o filme e imaginar eles voando, então já estava furado o negócio. Eu confesso com vocês que eu não consigo nem imaginar os dois usando a roupa do Superman, falar a verdade, muito menos voando. Então depois disso, né, acho que deles também vários outros, porque muitos atores de renome, né, fizeram teste para o papel. Eles nem quiseram, mas teve muitos atores de nome da época que fizeram teste. Daí a partir disso eles foram atrás de atores desconhecidos, né, e foram vários testes. Chegou num ponto em que a esposa do Donner, ela olhou pro dentista dela, né, tem um caso disso aí, que ela olhou pro dentista dela. E ela olhou assim, bem nos olhos dele, assim, né? Isso é o diretor dos atores, né? Falando. Que ele ficou sabendo, ela comentou com ele. Que ela olhou pro dentista dele, olhou bem nos olhos, assim, e falou assim: você é o Clark Kent? Ela achou que o dentista dela, né, encaixava no papel. Inclusive, ele fez teste, gente. Fez teste, mas não teve nada a ver. Não se encaixou, não serviu. Só que daí, né, depois, né, apareceu ali o Christopher Reeve, que fez o teste. E assim, ele fez aquele teste do voo, né, com a Lois Lane, que ele chega ali no parapeito ali do apartamento dela, né, e fala: alô, senhorita Lane. E o tom dele, a voz dele era perfeito, né, a postura dele perfeita. Quando ele fala isso, né, o pessoal, os produtores ali, os diretores, eles olham para o outro e falam assim: não, é esse o tom. E, inclusive eles ficam insistindo, porque tinha o pessoal lá dentro que não queria, mas chega no ponto que fala: não, é ele mesmo. Daí eles aceitam, para nossa sorte, né, para sorte do filme do Superman, porque assim, o sucesso do filme no final foi por causa dele. Um detalhe, uma coisa muito curiosa é que ele não tinha porte, né, ele era muito alto, sim, né, mas ele era magro, né, esguio, não tinha o porte para fazer o filme. E não sei se vocês sabem, mas quem ele tem que fazer, antes de começar as filmagens, ele tem que passar por um treinamento muito pesado para ganhar corpo, né? E quem treina ele é nada mais, nada menos do que o nosso querido Darth Vader, o David Prowse, né? O ator que faz o Darth Vader. Ele que treina ele, né? O David Prowse, ele era um halterofilista e é ele que faz o treinamento do Christopher Reeve para ele ganhar massa muscular, ganhar o corpo necessário para ele poder, né, usar a roupa do Superman. Então ele faz o teste, né? Ele aceita e ele entra para estar encarnando no Superman, né? Que faz de maneira maravilhosa, né? Como a gente viu. Passado isso, a gente daí passa, né, acertado isso, daí vai para Lois Lane, né, que também é quase a mesma coisa. Passam várias atrizes famosas, né, para tentar entrar no papel, né, só que nenhuma encaixa, né,
Quando de repente aparece ali, né, Margot Kidder, né, que é uma canadense, e ela toda atrapalhada, e ela chega de bota de cowboy, de chapéu de cowboy, toda cheia de personalidade, cheia de, o que fala? Personalidade e charme, né, como eles falaram ali. E ela acabou se encaixando, né? Eu vou falar bem a verdade pra vocês, acho que muito mais pela personalidade do que qualquer outra coisa. Ela é bonitinha, né, gente? Eu gosto dela. Né, eu acho que ela tem uma personalidade, a atriz tem uma personalidade que acabou se encaixando com perfeição, né, como Lois Lane. E eu gosto muito também da Lois Lane nova, eu esqueci o nome da atriz agora, mas eu gosto muito da nova também. Terminado as escalações, com o roteiro em mãos, eles começam a parte que, acreditem se quiser, é a parte mais difícil, as filmagens. Por quê? Porque eles não tinham a menor ideia de como fazer um homem voar com credibilidade. Não tinha a menor ideia. Foi um longo trajeto até eles conseguirem isso. E um mantra que o Richard Donner tinha era verossimilhança. Tanto que ele tinha uma placa bem em cima, bem atrás da mesa dele, que era um Superman. Era um desenho do Superman escrito verossimilhança. E o que é verossimilhança? É uma coisa que é real, palpável, você vê e você acredita. E eles queriam chegar nisso, porque eles queriam fazer o mundo acreditar que um homem poderia voar, né? Era essa a meta desse filme. E foi difícil, gente. Foi muito difícil. Mas eles conseguiram. Só que para isso eles tiveram que usar vários efeitos, alguns que já existiam, mas criar muitos que não existiam. O que aconteceu com isso? Muito atraso de produção, estouro de verba e muita dor de cabeça, muito transtorno, muito desentendimento também do Richard Donner, do diretor, com os produtores, né, o Circon lá. Então assim, foi muito dor de cabeça mesmo, muito estresse, né? O Donner sofreu muito com isso, né, para conseguir entregar esse filme. E outra coisa também, né, era filmado conjuntamente o primeiro e o segundo filme. Tinha mais esse detalhe também, que eles iam filmando o primeiro e o segundo. Né, porque eles tinham roteiro para os dois. Então isso era um meio de tentar gastar menos. Só que chegou num ponto em que eles, como estava dando tanto problema, eles acharam melhor deixar o segundo filme de lado e focar no primeiro para fechar o primeiro, entregar o primeiro, porque estava estourando muito tempo, né, muito prazo. E depois ver o que dava o primeiro, né, vendo como é que seria a bilheteria, como seria a aceitação do primeiro, daí eles iam lá e terminar o segundo. Uma coisa assim que ajudou muito na credibilidade do filme, como eu já falei o Christopher Reeve, né, além da atuação dele fantástica, né, tanto na entonação, na postura, quando ele é Superman, como depois quando ele fica ele fala meio praguejando, gaguejando, fica mais encurvado, né, mais tímido como Clark Kent. Então ele são duas pessoas diferentes ali, né, quando ele é Superman e o outro quando ele é Clark Kent. Mas quando ele pilotava planadores, então ele tinha toda uma consciência, ele sabia muito bem sobre aerodinâmica, né? Então isso fazia com que ele tivesse uma noção de como se colocar quando ele estava voando, né? A postura que ele tinha que se colocar. E isso ajudou toda a credibilidade para as cenas de voo dele. Ele ficava pendurado, gente, ele com a Lois Lane, né? Principalmente muito mais ele, lógico, às vezes por 12, 14, 15 horas, né? Em gruas, né? E não era fácil isso, né? E ele ficava, né? Ele tinha toda essa postura, né, que ele sabia como se comportar por causa de ter muita noção de aerodinâmica. Isso fez toda a diferença, né, para dar essa sensação, né, de que um homem realmente podia voar. Isso se deve muito a ele. Se não fosse por ele, com certeza esse filme não tinha dado certo. Depois que eles conseguiram fechar as filmagens, né, focaram no primeiro filme e fecharam as filmagens, daí entrou uma parte que eu particularmente eu sou apaixonado, gente, que é a trilha sonora do grande, do magnífico, né, que é o maestro John Williams, né, que eu acho que é um gênio. Eu sou um apaixonado por trilhas sonoras, falo bem a verdade para vocês.
né? Tem vários outros grandes compositores, grandes, mas para mim o John Williams ele é o rei, ele é o maior de todos. Ele continua nativo ainda, com mais de 80 anos, produzindo ainda, graças a Deus, né? Eu acho que não é mais como era antes, mas na década de 70, 80 ele fez assim obras de artes maravilhosas. E a hora que ele colocou, né, que ele começou a música, que ele fez aquela trilha inicial, né, aquela abertura do filme, que ele começou a dar a alma pro filme. Tanto que o Richard Donner fala, né, eu não confesso que eu nunca consegui perceber isso, mas ele fala que a música canta, né, o nome do Superman, né, ele fala Superman, eu não consigo perceber isso, mas de qualquer jeito é linda a trilha sonora desse filme. É de longe a melhor trilha sonora já feita para um filme de super-herói, e qualquer trilha, né? Qualquer trilha. É maravilhosa a trilha desse filme. A previsão de lançamento para esse filme era para o verão de 78, mas infelizmente ele teve que ser transferido para o Natal. E quando ele saiu, gente, foi um sucesso estrondoso, sucesso de crítica e de público. O filme explodiu, né? Explodiu. As pessoas realmente acreditaram que um homem conseguiria voar, eles alcançaram e muito objetivo. O filme fez muito sucesso, foi sucesso de bilheteria, mas infelizmente devido ao grande desgaste que já estava tendo, né, entre o Richard Donner, né, e os produtores, ele foi tirado, né, das continuidades, né, do segundo filme e do terceiro filme. Eles chamaram lá o diretor Richard Lester para praticamente refazer uma boa parte do segundo filme. O Donner tinha filmado mais de 75%, mas daí eles chamaram o Lester para refilmar uma boa parte, para ele ficar como diretor do filme e fazer o terceiro filme. Não vou entrar nas continuações, né? Eu gosto do segundo filme, gosto muito do trio de vilões. Eu já acho que o segundo já começa a cair bastante em qualidade, porque já começa a ir pro lado da comédia pastelão em vários momentos. Ele é legal, ele tem muitas coisas legais que eu acho que ficou do Donner, mas daí ele já vai indo pra comédia pastelão, sabe? Se você prestar bem atenção, é uma comédia diferente, né, do modo que o Donner trabalhava a comédia. Então já acho que daí já não fica legal. E o terceiro, daí já fica uma coisa, nossa senhora. O quarto, então, meu Deus do céu, o quarto nem conta em quarto. O quarto é uma pena, é uma dorzinha no coração o quarto. Então, agora, gente, eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência pessoal desse filme. Vou tomar essa liberdade com vocês, tá bom? Esse filme marcou muito a minha história, muito. Eu acho que filme, de todos os filmes que eu sou apaixonado por ele, putz, grilo, são muitos filmes. E.T., De Volta para o Futuro, Indiana Jones, Goonies, Caça-Fantasma, deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima, caramba, Star Trek, Star Wars, né? Muita coisa, né? No wallpaper aqui do meu celular eu tenho Star Trek, eu sou muito apaixonado por Star Trek, tanto quanto Star Wars, muita coisa, mas o Superman, cara, mora no meu coração, gente, mora no meu coração, porque foi o primeiro filme que eu me lembro de ter assistido no cinema. Segundo a minha mãe, não. Eu ia assistir Sessão Mercurinho, que era de desenho, de série, mas eu não me lembro. Mas foi o primeiro filme que me recordo de ter ido no cinema assistir. Eu acho que foi em 79 isso, porque esse filme estreou nos Estados Unidos no Natal de 78, eu não acho que na época, eu não consegui achar a data de estreia aqui no Brasil. Mas eu acho que não deve ter sido, não é igual é hoje, que sai junto, né? Sai consecutivo aqui, né? Às vezes até antes aqui no Brasil. Sempre demorava um pouquinho para sair aqui. Então eu acredito que foi em 79. Então começou de 74, eu tinha 5 anos na época. Então, nossa, aquilo explodiu minha cabeça, aquilo me encantou. Eu lembro assim, eu tenho flashes do filme, mas eu me lembro de entrar no cinema, eu me lembro de muitos momentos, né? Eu não lembro de história, não lembro de nada, porque eu não entendia nada. Mas eu me lembro do Superman voando, eu me lembro de Krypton. Eu me lembro muito assim dos momentos que tinham cores fortes, sabe? Quando o Krypton fica toda vermelha, né? E começa as pessoas caindo, aquela piscina verde do Lex Luthor, né? Ainda mais quando ele apaga a luz e derruba o Superman lá com a Kryptonita, aquele verde forte, o Superman voando. E os filmes antigamente eles não eram legendados, dublados, como são agora, né? Na maior parte, que eu até nem gosto.
mas a maior parte era legendado. E eu não, 5 anos, eu não sabia ler, poxa, não sabia ler. Então eu ficava perguntando pra minha mãe, o que tá falando? Mãe, o que ele falou? Mãe, poxa, aquele filme ele explodiu a minha mente de 5 anos, ele entrou no meu coração, ele marcou toda a minha vida. Sem falar que realmente, gente, é um grande filme. O filme é maravilhoso. É um filme, ele é encantador. Você que é mais antigo, talvez que você que também goste do filme, né? Depois você compartilha comigo, né? Vamos trocar um pouco de ideia. Eu vou deixar os meus canais aqui pra gente conversar um pouco. Você que é mais novo aí, você que, né, que é da geração do Homem de Aço, que, poxa, é o filme que eu espero muito, eu gosto muito do Henry Cavill. Muito, muito, muito mesmo. O cara, ele é um excelente Superman, ele tem cara do Superman. O ator veste a camisa, a Warner pisa na bola com ele, poxa. A geração de hoje precisa de um Superman para os dias de hoje. Mas um Superman, porque o Superman, o cara é bom, meu. O cara ele é para ser luz, ele é para iluminar, ele é para mostrar para as pessoas o que é ter hombridade, o que é ser honesto, o que é ser sério, o que é ser correto. Diferente do Batman. Eu sei que o Batman é mais legal, né? Porque a gente se identifica com o Batman. Mas a história dele, como Jesus, ele é para ser luz, ele é para iluminar o Superman. Ele é para vir como o Kal-El fala para ele, né? Eles são bons, eles querem ser bons. Basta ele uma luz que ilumine o seu caminho. Você é essa luz. Então esse é o naipe do Superman. A partir dessa premissa eles precisam fazer uma trama bacana para ele, porque ele não é Deus, caramba. Ele é um super ser, ultra super ser. Mas que tem sentimentos, que sente amor, que sente dor, que sente tristeza, que tem medos, que tem insegurança, que não quer perder as pessoas que ele ama, que não são poderosos como ele. Então eles precisam fazer um filme bacana que trabalhe em cima disso. Não é tão difícil assim. Assim como foi de 78. Talvez para os jovens de agora seja datado, mas tenta enxergar com a visão da época. O filme foi feito da melhor maneira possível e tem cenas que são maravilhosas, são lindas as cenas. Então, você que é mais velho, reassiste o filme, tenta prestar mais atenção em vários detalhes ali que são tão bonitos, tanto de mensagem como de visual. Você que é novinho, você que é jovem, vai assistir o filme, mas pelo amor de Deus, gente, não compara efeito visual de 78, antes na verdade, né, 77, 75, 77 que é a produção, com o filme com efeitos digitais de agora. Não dá pra comparar, gente. É outra história, é outra época, é outro momento. Já vi gente falando que o filme é tosco. Gente, o filme não é tosco, o filme é da época dele, tá bom? Então é isso, né? Eu quero deixar aqui, eu tenho um grande amor, eu tenho tudo que eu posso ter aqui, eu tenho, e tem outras coisas, tem miniaturas ainda que eu quero ter, eu tenho uma bem xing-ling aí do Christopher Reeve, eu quero ter uma bonitona ainda, tem uma da Iron muito bonita dela com os três kryptonianos, os vilões lá que eu quero ter ainda, né? Não está nos meus momentos de posse ainda, mas está no meu querer. A hora que cruzar o querer e o poder, eu vou postar lá no meu Insta, tá joia? Então é isso, gente, um abração para vocês, fiquem com Deus, se cuida porque o Covid está por aí ainda, não é brincadeira, não é brincadeira mesmo, tá bom? E tudo de bom para vocês, até o próximo podcast, estamos aí, estamos juntos, indo aonde nenhum nerd jamais esteve. Um grande abraço.